Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa situação absurda que vou fazendo, que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? O tema de hoje é esse aí do título, tá? Agora a moda é o exilionismo. Então, que papo é esse? Vamos tentar entender o que é isso. Exilionismo, tá? Tem a ver com exílio, com identidade. Vamos tentar discutir essa questão aí, porque tem uma menina aí que é influenciadora no Instagram, e aí ela publicou lá um vídeo e tal, e está discutindo essa questão, está dizendo que é exilionista, e tem gente aí já falando do complexo de vira-lata, gente falando sobre uma série de outras coisas, e vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora aí em outubro. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, você ganha também 2 marcadores, certo? E o livro com dedicatória, beleza? E, para além disso, tem também o meu livro de poemas que saiu em 2023, está você também querendo aí, você pede que você recebe pedindo, né? Tanto o livro de poemas quanto o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Tem uma fala dela, tem um vídeo dela de 1 minuto e meio ali, mais ou menos, um pouquinho menos, tá? No qual ela explica aí qual é a questão, o que ela entende por isso e tal. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que ela diz lá no vídeo, né? Eu vou lendo aqui o trecho para vocês e vou refletindo. Depois vamos pensar um pouquinho nessa questão ligada a alguns elementos aqui e tal, do que a gente tem discutido em outros vídeos. Tem uma notícia que também que eles fazem ali alguns comentários, algumas repercussões e tal dessa fala dela. E aí depois a gente faz uma reflexão aqui pensando no conceito de refugiado do Agamben e até que ponto tem conexão com o que ela está dizendo, não tem, né, e tudo mais, tá? Então vamos lá, ela diz o seguinte: coisas que eu escuto por ser exilionista, né? Para quem não sabe, nós, ela diz lá, né, exilionistas, temos esse nome porque nós nos sentimos exilados no país onde nós nascemos. Então já falei até com vocês aqui sobre a questão do Ailton Krenak, que ele se sente refugiado, né? E tem uma diferença sutil aí do refugiado para o exilado, né? Vamos tentar também entender um pouco disso aí, não só a partir da fala dela, mas também a partir do texto do Agamben e da fala do Krenak, tá? Do texto também do Krenak, está no livro dele. Então, continua ela, né? A gente nasce em uma nacionalidade, mas se identifica com outra nacionalidade, certo? E é muito difícil tentar ficar explicando isso para as pessoas, porque eu, diz ela, né, sinto muito julgamento, um clima muito hostil. Então eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu ouço por ser exilionista, tá? E aí ela vai dizer algumas coisas aqui. Mas antes eu já comento aqui também o seguinte, né? Essa coisa de nascer com uma nacionalidade, se identificar com outra, de certa forma isso é algo que é muito comum no Brasil, né? Desde o início do Brasil, tá? Então, por exemplo, eu já pego aqui para trocar com vocês um trecho do Haroldo de Campos, no Metalinguagem e Outras Metas, que eu já discuti aqui num dos últimos vídeos, né, dos últimos 2 meses aí. E aí ele diz aqui na página 237, quando ele está aqui discutindo Machado de Assis, né, ele fala que o Machado de Assis, que seria na perspectiva dele o nosso Borges do 800, né, que seria, né, o século XIX, cuja obra marca o zênite da parousia na suma concordante dessas leituras logofônicas, o Machado, né, nacional por não ser nacional. Então, quer dizer, como o Ulisses mitológico de Fernando Pessoa, que foi por não ser existindo e nos criou. Então, quando ele diz que é nacional por não ser nacional, ele está aí meio que reproduzindo aqui, né, uma tendência aí de perspectiva sobre o país que existe basicamente desde que o Brasil começou, né? Tem a questão dos mazombos, já discuti isso aí também, quer dizer, então todos nós em uma medida ou outra sentimos aqui no Brasil uma certa, pelo menos uma parcela de desidentificação com o país, né? Muita gente sente isso ligado à política, outras pessoas já sentem isso ligado a outros elementos, a arte, a música, enfim, não se identificam com a música brasileira, se identificam com a música. Muita gente não gosta do cinema brasileiro, só assiste filme dos Estados Unidos ou filme de fora. Tem isso, enfim, né, de todas as formas, né, mas do ponto de vista da identificação nacional estrita, né, isso existe desde que o Brasil é Brasil. Também não é uma novidade escutar esse tipo de coisa, tá? A novidade parece ser que essas pessoas, e especialmente essa menina aqui,
Então, tentando construir isso a partir de uma palavra, tentando conceituar, tentando desenhar um diálogo qualquer sobre isso, e de uma maneira ou de outra isso tem uma certa valia até para a gente pensar em outros elementos, né? E aí vamos lá, ela continua, né? Então aí ela diz que é muito difícil tentar ficar explicando isso para as pessoas, porque ela sente muito julgamento, né? Um clima muito hostil, e aí ela disse que vem compartilhar aqui na internet algumas coisas que ela ouve por ser exilionista. E aí vamos lá, ela diz aqui, né? Ah, você é brasileira sim, você só é maluca, né? Ela está referindo aqui uma frase que repetem para ela lá por ela ser exilionista. E aí ela responde, não, nós exilionistas não temos nenhum laudo médico, nenhum diagnóstico referente a nenhum distúrbio mental. E aí ela continua, depois eu vou finalizar aqui. Só 2 comentários rápidos. Primeiro, que ela fique esperta, porque essa galerinha psi já eles estão criando aí uma nosopatia para poder, enfim, né, para poder, digamos, enjaular ali o comportamento dela num rótulo e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Deixo para vocês aqui a dica desse livro aqui, que eu não li ainda, né? Li só uns trechos aqui, o livro negro da psicopatologia. E tem um trecho aqui atrás, que eu não vou ler inteiro, que é muita coisa, mas eles dizem, né? Que os autores fazem um trabalho multidisciplinar para avaliar e analisar as consequências individuais e coletivas, subjetivas e sociais, científicas e ideológicas da captura de grandes contingentes humanos em quadros descritivos de comportamento que desconhecem as diversas significações de suas diferenças e tendem a padronizar suas condutas. E aí eles continuam aqui e finaliza dizendo: as variações mentais e as singularidades pessoais são comparadas com uma média estatística que cria uma medida comum inexistente na realidade. Esse boneco padrão subjacente descreve uma normalidade definida pela uniformidade, ou por uma aparente uniformidade, né? Também é importante de frisar isso. Comparados com esse tal boneco padrão, viramos todos doentes mentais. Então, ela tome cuidado aí, porque, entendeu? Essa galerinha psi está o tempo todo procurando doença no comportamento dos outros. E aí, quando ela diz aqui, né, que não tem nenhum laudo médico, nenhum diagnóstico referente a nenhum distúrbio mental, etc e tal, se você cai numa dessa, muitas vezes você não consegue escapar. Eu estou vivendo isso agora, né? Eu não consigo mais falar com ninguém que não esteja conectado com essa perspectiva psi a meu respeito. É um desastre total, assim. E aí, enfim, ou seja, né, estou meio que nesse contexto aí, né? Virei fui reduzido, uma visãozinha pateticamente pobre sobre a minha vida, e tem gente, inclusive, preenchendo a minha identidade no meu lugar, aí, sem a minha autorização, sem a minha participação, articulado com essa nojeira psi aí, que, enfim. Agora, essa gente tem 2 motivações básicas, né, para poder fazer isso. É uma motivação de grana, quanto mais doença mental existir, mais eles ganham dinheiro. E, de certa forma, uma motivação existencial, porque, evidentemente, eles têm uma autoimagem lá, messiânica, da cura da vida dos outros, e buscam isso o tempo todo para sustentar sua própria visão a respeito de si mesmos, né? Então, enfim, ela tome cuidado aqui, porque né, daqui a pouquinho estão criando aí uma nosopatia qualquer, DSM, remedinho, pum, e ó. Aí depois, filha, muitas vezes você não consegue sair disso. Bom, e aí voltando aqui o texto dela, né, ela diz, né, nós somos sim exilados. A nossa nacionalidade real não bate com aquela que é a identidade padrão, né, das pessoas. E aí, enfim, isso também é discutível pra caramba, né, porque eu outro dia fiz um vídeo aqui falando sobre um trecho, não lembro, acho que foi da tal da Donna Haraway, que ela fala de uma espécie de construção do eu sem a construção do outro, né? Isso simplesmente não existe, né? Você se constrói na conexão com os outros. Você constrói uma ideia de si e aos poucos vai, enfim, se articulando com grupos sociais, com pessoas, com amigos, com inimigos, com, enfim, né, com todo tipo de gente. E cada retorno é uma reconstrução, cada retorno é um elemento que você vai acrescentando ou vai retirando da sua perspectiva de mundo. Isso é assim com todo mundo, né? Então, quer dizer, essa própria ideia de nacionalidade real, desconectada de uma percepção pessoal, ela é ingênua, né? Aliás, os psi
adoram, né? Tem o tal do Lacan que fica discutindo o real, simbólico, imaginário, como se o simbólico não fosse real, né? É um negócio inacreditavelmente ingênuo, né? Especialmente para alguém que se conectou lá com a linguagem e tal, mas enfim. E isso gera todo tipo de conclusão precipitada, e reducionista, simplista, tosca e, em muitos casos, perigosa, né? Bom, então, ela diz que a identidade, então a nacionalidade real dela não bate com a nacionalidade do passaporte, dos documentos, enfim, etc e tal, né? E isso também, a gente tem que discutir isso aí. E eu vou tentar fazer um pouco isso aqui também, né, ao longo do vídeo também, de repente faz até mais um vídeo sobre isso, que é um tema interessante, tá? E aí ela diz, a minha nacionalidade real, por exemplo, é americana, diz ela, né? Mas existem exilionistas que são franceses, ingleses, africanos, whatever, né? Ela fala em inglês também. Então não é bagunça, não é palhaçada e tal, né? É sérios, né? Que ela fala em inglês. E a gente apresenta esses traços desde crianças. Então assim, a gente se comporta desde pequenininho como se tivesse nascido naquele país. E por isso nossos traços ficam parecidos com os das pessoas que nascem nesses países. Então vale também duas questões aqui, né? Quando ela fala que ela é americana, também vou discutir isso aqui, porque se por um lado a gente tem que entender a visão pessoal e tem que compreender mesmo que isso é uma experiência pessoal de cada um, por outro a gente também tem que avaliar as perspectivas disso no âmbito coletivo, né? Tanto na visão dos outros, quanto, enfim, no momento que você tem que interagir com as instâncias sociais, e muitas vezes vai pedir que você compreenda que, né, por exemplo, eu fiquei pensando em algumas situações, quer dizer, ela vai no supermercado comprar alguma coisa e vai falar com a mulher do caixa, e se ela falar inglês, de repente a mulher não fala inglês, ela vai ter que falar em português, ou vai ter que chamar um tradutor, digamos, né? Então, quer dizer, tudo isso é parte de uma complexidade até do cotidiano que impede que se veja essa ideia, né, de que eu sou americana, diz ela lá, né, e que isso fica reduzido e tem que ser assim. Ela vai ter que também se articular com outros contextos para poder viver, né, no cotidiano. Para resolver problemas simples ali, ela vai ter que falar em português, né, senão fica difícil. E aí tem uma outra questão, né, que ela fala também que não é palhaçada, etc e tal. E aí ela diz que apresenta esses traços desde crianças, então a gente se comporta desde pequenininho como se tivesse nascido naquele país e por isso os nossos traços ficam parecidos com os das pessoas que nascem nesses países. E aí eu lembrei de uma artista, se não me engano, dos Estados Unidos até, que se chama Sheryl Sorg. Ela tem um trabalho aí na internet e tal, que ela produz impressões digitais e ela amplia, né, a impressão digital de cada um de nós, se cada um quiser, e vai preenchendo, né, os sulcos lá e que se transformam em linhas, né, enfim, né, com traços das suas escolhas pessoais, de repente um filme que te marcou muito, ou uma escolha sua de um esporte, etc e tal. E isso é uma obra de arte interessante para mostrar o quanto que isso aqui realmente que a nossa identidade, que a construção do que a gente vai sendo alimentada, né, com elementos de vários lugares diferentes. Não é só do Brasil, não é só de Portugal, não é só da África, não é só dos indígenas. Muitas vezes vem de basicamente qualquer país, né? Então essa ideia de traço também é interessante aí. E aí ela finaliza dizendo: ela diz, né, eu tenho traços de americana, então onde eu vou as pessoas lá sabem que eu sou gringa. Essa é uma frase meio esquisita, né, porque talvez ela esteja querendo dizer lugares que já conhecem ela, já sabem, né, quem ela é, porque se ela for num lugar que ninguém conhece ela e falar em português, não vão achar que ela é gringa, né? Mas enfim, então, e aí ela continua: eu só conversava em inglês dentro de casa desde criança, eu detestava qualquer desenho que fosse brasileiro. Isso aqui é um comportamento muito comum no Brasil, né? Muita gente no Brasil diz: eu odeio o cinema nacional, só tem porcaria, etc e tal, eu gosto mesmo do cinema dos Estados Unidos, blá blá blá. Quer dizer, né? Então a gente sempre discute isso aí, tem que ter a cautela de discutir nos dois níveis: no nível da escolha pessoal e no nível da percepção mais ampla da história, do contexto político e tudo mais, né? E aí o que mais? Ela diz então: eu sempre ouço também que é uma fase, que é passageiro, mas não é passageiro. Se você também é exilionista, comenta aqui embaixo qual é a sua nacionalidade real, porque assim a gente consegue dar mais força para esse movimento e tal. E aí ela finaliza:
Então, pessoal, é isso, né? Tem essa questão aí, ela diz que é exilionista. E aí, vamos lá, né? Vamos discutir alguns pontos aqui. Primeiro, vamos pegar o dicionário, tá? A palavra exílio, ela tem alguns significados, mas o primeiro é interessante, né? Porque o primeiro diz expatriação forçada ou voluntária. E aí tem muita gente que acaba entendendo que a ideia de conexão com o país ela é estritamente territorial, né? Então, portanto, você tem um corpo, você reside com esse corpo dentro de um território com fronteiras definidas, então pronto, você é brasileiro e acabou. Só que isso é uma questão que também está conectada com a sua identidade, né? Com a forma como você se sente reconhecido ou não, com a forma como você se sente, aliás, né, identificado ou não, né, com o país que você mora, as suas frustrações, as suas alegrias, etc. e tal. E ao mesmo tempo, enfim, né, quer dizer, isso então tem uma digamos, né, um foco de atuação que é territorial, etc. e tal, e também simbólico, né? E aí, como o próprio sentido da palavra diz, quer dizer, isso pode ser forçado, se você for mandado embora do país por uma questão de ditadura, ou enfim, né, por algum tipo de violência que você sofre, muita gente sofre isso, ou você pode escolher também esse exílio. Tem muita gente que sai do país, né, por escolha própria, por vontade própria, ou mesmo se identifica com outro país na via simbólica, mesmo morando no seu país de origem, né? Isso porque a cabeça da gente não tem realmente fronteira, uma fronteira de terra, né? É o simbólico que é essa coisa que não tem limite, né? E aí, como ela diz aqui, né, como ela fala dessa questão de que ela se sente assim e tal, e que então eu estou tentando desenhar isso aí a partir tanto de uma perspectiva pessoal quanto de uma perspectiva social e filosófica, política, coletiva, etc. e tal, a gente tem que levar em conta esses dois aspectos, né? Então eu lembrei aqui desse conto do Gogol, que é o Retrato, que é um conto muito bacana, o Nikolai Gogol, que é um escritor russo do século XIX, e tem um trecho aqui, eu já falei desse livro, né? Até dessa novela, na verdade, aqui num dos vídeos aí, numa dessas seleções que eu fiz. E aí ele recebe aqui uma visita de uma mãe que pediu o retrato da filha, e aí a filha chegou na casa do cara, né, e tal, e quando ela olhou o retrato, ele estava pintando uma deusa grega. E aí a mulher confundiu a deusa grega com a filha dela, achou que era a filha dela, e aí disse que não e tal. Ela disse, claro que é, tá muito bom. Ele falou, vou tentar melhorar. Não precisa não, tá excelente aí, a minha filha, pô, tá perfeito, vou levar assim, obrigado, um abraço. E aí ele acabou deixando a mulher levar e tal, que era né, ela estava pagando, era a preferência dela, e no limite isso aí acabou gerando mais clientes para ele. Quer dizer, então isso essa questão de como é que você se enxerga, como é que você vê as pessoas que você conhece, como é que você vê os outros, e como é que você recebe esse retorno dos outros, daquilo que você é, ou da maneira como você se conecta com as pessoas, e mesmo a sua própria autoimagem, enfim, na sua vida particular, etc. e tal, isso é uma coisa radicalmente pessoal. Não tem condição de reduzir isso a um rótulo, a um conceito, a um simplismo linguístico qualquer. Isso é impossível, simplesmente impossível. E aí esse conto aqui é apenas uma forma de enxergar isso, tem milhares de outras formas de ver isso. Bom, então esse é o aspecto pessoal, né? Agora tem o aspecto também, que é o aspecto coletivo, histórico e filosófico, político e etc e tal, tá? E a partir de agora a gente vai discutir essa questão aqui, tá? Então, pessoal, separei aqui uma sequência, tá? Especialmente pensando aqui no texto do Agamben, mas antes ainda de chegar no texto do Agamben, eu releio para vocês um trechinho desse livro aqui da Heloísa Maria Murgel Starling, Uma Pátria para Todos, Chico Buarque e as Raízes do Brasil, tá? E aí no final ela cita, tem uma frase dela aqui que eu já falei em outro vídeo, né? Que ela diz aqui que raízes assinalam uma tentativa de arraigar-se e os indícios do que não se completou aludem aos princípios formadores da nossa sociedade e revelam que foi abandonado, eclipsado, anulado na aventura nacional brasileira. Então, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, a gente está o tempo todo nesse diálogo, nessa dialética, nessa complexidade entre aquilo que a gente entende como a nossa raiz
e aquilo que a gente entende como que a gente está vivenciando, as mudanças que a gente quer, o futuro que a gente quer construir, as ideias que a gente, enfim, começa a descobrir em um determinado momento e que vão mudando isso o tempo todo, né? Então tudo isso é importante. Isso aí é uma complexidade constante que também não se reduz a nenhum tipo de rótulo, a nenhum boneco padrão, digamos, né? E agora, quando a gente pensa, e aí que entra a questão, né, ligada a essa perspectiva dela no âmbito da discussão coletiva, né? Porque no âmbito da discussão pessoal, isso, como eu falei, do meu ponto de vista, é absolutamente pessoal, singular. É impossível de reduzir isso em qualquer rótulo que seja vendido para todo mundo como aquilo que a pessoa é, né? Mesmo que muita gente faça um esforço grande para isso. Agora, no nível coletivo, isso é uma coisa mais problemática, porque isso demanda, enfim, né, a história do Brasil, essas movimentações que são movimentações de interesses e de interconexão com outros países, com outras culturas, que são interconexões que muitas vezes são ricas, enriquecedoras, amigáveis, enfim, né, que elevam ali a perspectiva do país, e outras que, ao contrário, né, funcionam para poder diminuir, para poder criar uma mentalidade ali, digamos, até em certo nível autofágica e etc e tal. Tudo isso eu tenho discutido aqui nos últimos vídeos, nos últimos meses aí, pensando, por exemplo, nessa questão aí da negligência que a gente faz em relação a Portugal, por exemplo, na nossa história, né? Então, e aí eu acho que esse comportamento, do meu ponto de vista, ele tem uma parcela. Se ela não desenhar essa complexidade, articulando a perspectiva dela pessoal com a perspectiva coletiva, do meu ponto de vista isso fica alienado, né? E eu até escrevi um trecho aqui, tá, que eu vou ler para vocês, que é coisa rápida. No caso, isso que ela chama de exilionismo desenhado dessa maneira como ela está descrevendo ali, retirando os aspectos pessoais, ou seja, no âmbito da perspectiva coletiva, acaba sendo um tipo daquilo que eu tenho chamado aí de ingenuidade líquida, né? Por um motivo, não pela identificação pessoal em si, mas sim porque ela não conecta essa identificação particular com a percepção do contexto local no qual ela vive, né? Então, por exemplo, ela fala em português tudo isso, e enfim, e a visão de mundo que ela tem, aliás, a visão de país, de Brasil que ela tem, vai interferir na hora dela votar, na hora dela se comunicar com os outros, na hora dela fazer uma faculdade, na hora dela trabalhar, na hora dela fazer escolhas, né, no âmbito social, etc e tal. Tudo isso é sempre uma mescla de elementos pessoais com elementos coletivos, né? Agora, se você se afirma estadunidense ou americano, né, eu acho que inclusive se você se afirma americano sem perceber que essa palavra é o nome do continente inteiro e não apenas dos Estados Unidos, já é um problema mínimo ali de alienação, porque isso não é uma mera discussão de palavra, né? Isso aí é um índice de uma arrogância muito grande que os Estados Unidos têm de se colocar como os tutores da América inteira. Não é à toa que eles se chamam Estados Unidos da América, que é até um nome muito estranho, né? Porque é um país sem nome, na verdade, né? Estados Unidos da América, todos são. É só pensar, né? Entendeu? E os Estados Unidos, então, é meio que um país sem nome, né? Então, quer dizer, eles se acham um continente inteiro. E, enfim, isso é meio bizarro de conviver com isso sem perceber essa questão no nível coletivo, né? Eu ontem estava assistindo uns vídeos e aí tem um garoto lá que ele se acha um quati. Ele acha que ele fala ali, né, normalmente e tal, interage em português, etc e tal, mas de repente, ou em inglês, agora não lembro, né, qual é a língua que ele fala, mas de repente ele vira quati. E aí ele começa a andar de quatro em casa. Eu acho assim, dentro de casa ele pode virar quati, ele pode virar elefante, pode virar o que ele quiser. Agora, se ele sai na rua e começar a grunir que nem quati com as pessoas no supermercado, ou enfim, né, no ônibus e tal, aí de repente vão acabar botando ele no zoológico, né, porque é um negócio meio esquisito. Então, assim, é interessante a gente pensar nessa diferença, né? Tem uma diferença do que você faz na sua casa e do que você faz na rua, senão você acaba perdendo essa noção e isso gera uma série de problemas aí. Também não é uma fronteira
totalmente, enfim, né, definida. A própria vida em sociedade também muda a partir de certas manifestações ali que são privadas, mas tem um limite, né? Tem um limite. Se você começa a sair na rua, você atravessa a rua sem olhar o sinal porque você é um coati e já desaprendeu o que é um sinal de trânsito, que é uma invenção humana, quer dizer, né, tu vai ser atropelado. Então é bom ficar esperto com essas coisas aí. Então, assim, é importante ponderar esse detalhe, tá? Porque essa questão representa um elemento de alienação. Quer dizer, se você se acha estadunidense por identificação e aí você diz que você não é brasileiro, mas continua morando no Brasil, subdito a uma série de, enfim, né, de vivências culturais, cotidianas, políticas e contextuais que são em brasileiro ou em português brasileiro e tudo mais, você vai ter problemas, né? Não só no nível da pragmática do cotidiano, mas da própria visão de país, da percepção mais ampla do que acontece. Não é à toa que a gente aprende geografia na escola, né? Não é à toa. É para a gente ter uma certa noção dessas diferenças e fazer escolhas com um certo repertório mínimo ali que ajude a entender essa complexidade, né? Bom, pessoal, e aí eu vou fazer mais alguns apontamentos aqui para vocês a respeito ainda desse aspecto aí, dessa complexidade pessoal e coletiva, tá? E aí eu deixo a questão do Agamben para o vídeo de amanhã, tá? Porque não vai dar tempo aqui de fazer a reflexão toda do livro dele, então eu não vou nem começar. Mas eu diria que para poder ajudar ela aí com essa questão de real que ela está discutindo, tem aqui o livro do Carlo Rovelli, que é um dos físicos mais conhecidos aí da atualidade, né? E a física hoje trabalha com a ideia de que a realidade é relação, ela é relacional. Tá aqui na página 132 ele diz, né? A realidade é relação. Há, por fim, uma terceira descoberta sobre o mundo realizada pela mecânica quântica, a mais profunda e difícil, e esta não havia sido antecipada de modo algum no atomismo antigo. A teoria não descreve como as coisas são, descreve como as coisas acontecem e como influem umas sobre as outras. Não descreve onde está uma partícula, mas onde a partícula se faz ver pelas outras. E aí o mundo das coisas existentes é reduzido ao mundo das interações possíveis. A realidade é reduzida à interação, a realidade é reduzida à relação. Eu diria, inclusive, que ela é ampliada, né? Ela não é reduzida, ela é ampliada à relação. Então, isso aí ajuda talvez aí a minimizar, de repente, esse drama que ela está sentindo aí com essa questão aí das pessoas que estão ali incomodando ela e tal. E aí tem um outro trecho aqui também do Carlo Rovelli, que ele diz aqui, né, o aspecto... a segunda pedra fundamental da mecânica quântica a ser encontrada é a chave mais difícil, o aspecto relacional de todas as coisas. E quando ele diz relacional, a gente pode também chamar de complexo, né? O aspecto complexo de todas as coisas. Entendendo isso, você não reduz ninguém a um rótulo, não reduz ninguém a um aspecto pessoal, não reduz ninguém a uma perspectiva ali, né, limitada e tal. Você dialoga com a complexidade e vai desenhando aí caminhos e leituras, né? Tanto para você mesmo quanto para os outros, né? E por último, pessoal, não vai dar tempo nem de ler aqui a notícia, né, sobre ela, então eu vou deixar isso para o próximo vídeo, faço mais um vídeo sobre isso, tá? Mas ao mesmo tempo, para finalizar, tá, esse vídeo aqui de hoje, acho interessante ela pensar, enfim, a gente pensar, né, quem se interessar por pensar sobre essa ideia aí, que esse exílio voluntário, né, desse pensamento exilionista, em alguma medida ele pode estar ali também manifestando o que eu tenho chamado aqui de reflexividade negativa do pensamento da direita brasileira e da maioria, na verdade, de nós aí, em algum aspecto ou outro, tá? Isso também pode estar comparecendo aí nessa perspectiva sob um ponto de vista coletivo, digamos, tá? Então é isso, pessoal. Enfim, né, tem bastante coisa para falar aqui, eu vou ver se eu faço mais um vídeo aí sobre isso, mas, né, superficialmente é isso aí, tá? Tem esse aspecto pessoal, esse aspecto coletivo, que é um aspecto também histórico, político, filosófico, etc. e tal, e que é importante pensar nesses dois elementos da complexidade que cada um de nós é. Beleza? Então é isso, pessoal. Amanhã eu volto a esse assunto aí, a gente continua, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.